Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor André, professor titular de Física do Colégio Nossa Senhora do Carmo, Coque, Ituverava. Como nós estamos aqui para dar uma dica para a próxima prova da Unesp nesse final de semana, o que nós já temos de informação é que a própria banca da Unesp já divulgou que a prova será uma prova sem pegadinha, pessoal. Então, creio eu que a prova seria uma prova muito bem específica, com muitas equações e cálculos de física. Algumas condições teóricas. Então eu preparei para vocês aqui alguns detalhezinhos que vocês poderiam estar usando nessa prova, tá ok? Então vamos lá. O primeiro detalhe na cinemática, pessoal, muito atenção em gráfico de velocidade e tempo. A figura mostra a velocidade variando em função do tempo e veja que o gráfico atravessou aqui o eixo, então a velocidade muda de sinal. Isso significa que houve uma inversão no sentido de movimento, de progressivo para movimento retrógrado. Então o que esse gráfico poderia selecionar para vocês? Uma base, que seria o intervalo de tempo, e uma altura. Então o que nós estaríamos multiplicando no cálculo dessa área? Tempo-velocidade, onde nós teríamos um primeiro deslocamento percorrido no cálculo, por exemplo, dessa área de um trapézio, nessa base. Mas imagine que as velocidades aqui positivas, ΔS positivo, portanto movimento progressivo. Nessa área já que ultrapassou o eixo horizontal dos tempos, nós vamos usar um valor negativo no cálculo da velocidade. Portanto, essa área formada nesse intervalo de tempo daqui até aqui, nós temos um ΔS 2 negativo. Então a gente vai somando os ΔS no intervalo de tempo, onde nós temos um deslocamento total, que seria a soma desses ΔS. Então, portanto, poderíamos calcular uma velocidade escalar média, ΔS total, ΔT total. Vai a dica então, gráfico de velocidade e tempo, a área um ΔS. Continuando ainda na cinemática, o lançamento oblíquo, moçada. Um lançamento oblíquo com uma velocidade inicial inclinada em relação ao eixo X horizontal, ela vai sofrer uma aceleração gravitacional contra o sentido da subida. Por isso a gente usa uma aceleração do movimento com menos o valor da gravidade. Ele atinge uma altura máxima, depois ele volta ao mesmo nível de saída. Então imaginem que essa velocidade inicial inclinada poderia ser então decomposta em dois eixos, né? Olha lá a decomposição. Uma velocidade inicial no eixo X, com um ângulo, então uma velocidade inicial com, e lá sem o ângulo. Então nós teríamos as duas velocidades decompostas, no eixo X, no eixo Y. Então para quem não guardou, não decorou as equações de lançamentos, que seria uma dificuldade muito grande, a gente imagina que a aceleração haja no eixo Y. E no eixo X não. Então a gente percebe um movimento uniforme aqui no eixo X. E no eixo Y com uma aceleração gravitacional constante com um movimento uniformemente variado. Usando a equação de ΔS, ΔT para o eixo X, com certeza a velocidade decomposta seria o meu VOX. Nós jogaremos aqui o VOX e o alcance desse lançamento no tempo total de permanência no ar. Está aqui, o alcance e o tempo. Portanto, multiplicando em cruz, achamos a distância horizontal alcançada. Esse VOX já decomposto, VO cosseno T. A única equação no eixo X, moçada. Então, o que a gente poderia ter? Uma velocidade, um ângulo, um tempo, achar o deslocamento, ou deslocamento, achar o tempo, e assim sendo a troca de variáveis. Voltando ao eixo Y, que é um movimento uniformemente variado, adaptando a equação do sorvetão para valores do eixo Y. Então, portanto, no eixo Y, esse deslocamento seriam as alturas. Altura inicial 0 se sair do solo. Se a altura inicial não for 0, logicamente ele vai dar 10, 20, 30 metros. Se essa altura inicial for 0, joga um 0 aqui, se a gente estiver saindo do solo. Portanto, nós temos lá a equação V0. Mas que V0 é esse? No eixo Y, porque a gente começa com uma subida no eixo Y. Esquece o restante. Então, portanto, o nosso V0Y já decomposto, V0 seno e a aceleração menos G. A equação da altura pronta. E o voo voar mais alto, o voate, ou via voo atrás do toco, lá no movimento uniformemente variado para as velocidades. Detalhe, pessoal,
Se a parábola é simétrica, o tempo total de permanência, metade dele é na subida, onde o nosso VY tem que zerar. Por quê? Porque se você tem um movimento retardado na subida, aqui ele para de subir e começa a descer, então ele para, mas ele para no Y, porque no X o movimento é uniforme e a velocidade continua. Então no ponto mais alto da trajetória eu tenho o VOX sempre. Zerando o VY aqui, moçada, zerando o VY, eu consigo lembrar de quem? Desse tempo agora que não é o total mais, é o tempo de subida, que é esse valor aqui, ó, o TS. Achando o tempo de subida, isolando o meu tempo de subida aqui, VO seno de θ sobre G. O dobro seria o tempo total. Então eu poderia voltar com esse tempo aqui e aqui, onde esse H passaria a ser o Hzão, que seria a nossa altura máxima na continuação da substituição. Bem, pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho de dinâmica, leis de Newton com movimento de quedas. Um exercício típico da Unesp. Pessoal, eu estou arriscando muito nesse exercício esse ano, tá? Então vamos lá. Imagine eu tenho uma queda que seria livre, mas agora entra a resistência do ar. A resistência do ar é uma forma de atrito viscoso. Ou seja, se eu soltar um corpo com velocidade inicial, ele começa do repouso, então ele não impactou as moléculas de ar ainda, então atua uma força-peso. Uma força-peso sozinha, a aceleração é a gravidade, porque imagine que seria o início de uma queda livre, mas ele sofre uma resistência do ar. O que a Unesp costuma fazer? Costuma citar no texto essa equação. Ninguém vai guardar uma equação dessa, pessoal. Então ele diz o seguinte: a resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade. No caso do N1, ele pararia. Velocidade diretamente proporcional à velocidade. Agora, quando ele falar diretamente proporcional à velocidade ao quadrado, o expoente aqui passa a ser 2, que é o mais comum, né? Para o aluno errar um pouquinho, falar, ó, velocidade ao quadrado nessa proporcionalidade da resistência do ar. Por quê, moçada? Porque quanto mais rápido você se locomove, você impacta as moléculas de ar, então portanto é uma resistência. Então com velocidade maior, a resistência do ar é maior. Então imagine que você tem quem aqui? O peso, e ele começa de uma velocidade zero elevada a qualquer expoente, a resistência do ar é zero, então você não impactou nada. Quando ele começa a se mover, a resistência do ar começa a surgir, porque essa aceleração faz com que essa velocidade aumente. Essa velocidade aumentando, a resistência do ar passa a ter um valor significativo e ainda menor que o peso. Portanto, moçada, força resultante, massa vezes o módulo da aceleração. Vamos lá? Força, meu amor. Essa força resultante seria uma subtração vetorial do peso menos a resistência do ar. Portanto, eu diminuí esse valor aqui. Não é mais o peso sozinho. Então essa aceleração passa a ser menor que da gravidade, mas ainda ela existe acelerando esse corpo para baixo. Então a velocidade continua aumentando. Não é linear. Portanto, está aqui mostrando a equação. Essa resistência do ar aumentando vai fazendo com que esse valor dessa diferença tenda a zero. Portanto, essa diferença ainda existe. Então, portanto, ainda existe uma força resultante, mas essa aceleração ficou menor ainda do que essa. Até que essa resistência do ar iguale com o peso. Nesse exato momento, a força resultante passa a ser zero. Portanto, eu não vou ter mais aceleração. Essa velocidade vai permanecer constante. Voltamos para a primeira lei de Newton, inércia do movimento. Então, portanto, essa velocidade constante, ela não aumenta mais. Por isso que a gente diz, a velocidade chegou ao limite. Então, calcule essa velocidade limite. Igualando as duas. Força resultante zero, resultante do ar igual ao peso. Portanto, olha lá a equaçãozinha que ele vai dar no texto. Se não der, você já a partir desse momento, já vamos lá. KV, ou KV elevado a 1, ou KV elevado ao quadrado. Você vai isolar essa velocidade. No caso de um KV ao quadrado igual a mg, essa constante de proporcionalidade ele vai dar, que depende da aerodinâmica do corpo, então vocês não precisam saber disso, precisam saber que ela existe, dividido pelo K. Raiz quadrada de tudo isso, olha, seria a velocidade limite com resistência do ar. É um exercício para se pensar, moçada. Para trabalho em energia, um dos exercícios simples, né, e exercícios conceituosos da Unesp
É quando o corpo começa com um movimento e encontra um atrito numa superfície horizontal, e esse atrito faz o corpo parar. Portanto, a única maneira de calcularmos, né, esse deslocamento do corpo com atrito é lembrando que uma variação de velocidade e massa tem a ver com o TEC, Teorema da Energia Cinética. Pessoal, então vamos lá? Trabalho da força resultante sobre o corpo, variação da energia cinética. Vamos lá, energia cinética final menos energia cinética inicial. Esse trabalho de todas as forças atuantes, portanto, nós deveríamos fazer no diagrama de corpo livre. Normal, peso e a força de atrito contra o escorregamento. Portanto, anormal, perpendicular, o peso perpendicular ao deslocamento e se equilibrando, realizariam trabalhos nulos. Então, a soma do trabalho de todas as forças atuantes, vocês poderiam ir direto na força de atrito, já que o trabalho da normal e o trabalho do peso, lembrando do trabalho de uma força FD cosseno, o cosseno para as duas seria de 90 graus, o ângulo entre a força e o deslocamento. Portanto, esse cosseno seria zero, tanto para o peso quanto para a normal. Para a força de atrito, não. Então, presta atenção. Zero aqui, já que ele parou no final. Sobraria quem? Olha que interessante, moçada. Trabalho da força de atrito nessa equação, força de atrito, deslocamento, cosseno de 180, porque o atrito está contra o deslocamento, igual a menos MVO ao quadrado por 2. Daí para frente, moçada, dá para brincar muito. Por quê? O cara pode pedir coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito μ vezes a normal. D. Esse menos 1 e esse menos aqui, portanto, some. Daí para frente, desenvolver é fácil. Quem é anormal? O peso. Dançou quem? A massa. Pessoal, velocidade inicial dada, deslocamento ou coeficiente de atrito dado. Aí, com certeza, ou ele pede o deslocamento ou o coeficiente de atrito. E muitas vezes poderia já pedir essa força de atrito antes aqui. Beleza, moçada? Tá aí uma dica de trabalho em energia. Outra dica seria o sistema conservativo, turma. Olha que exercício bonito. O cara solta de uma rampa com velocidade inicial e pede para você calcular essa altura mínima para ele conseguir fazer o looping. Portanto, ele não pode parar aqui. Se ele parar aqui, ele cai. Então ele tem que passar aqui com uma velocidade mínima para conseguir fazer essa volta. Passou da altura máxima do looping, ele cai no trilho. Então, portanto, ele continua. Então a gente pode pegar o nosso início do movimento aqui e finalizar o movimento aqui para efeito de cálculos, porque o movimento continuaria. Então a gente pode sair de uma energia mecânica inicial até uma energia mecânica final, sem atrito, sem perdas nesse trilho. Então olha lá, energia mecânica, soma da cinética e potencial, soma da cinética e potencial, início e fim. Cinética, inicial, potencial MGH, inicial. E assim sendo. Então perceba nessa resolução, turma, essa velocidade inicial é zero. Então eu teria só uma energia potencial em função desta altura H0, que ele me chama de H, igual massa, esta velocidade ao quadrado, que eu não tenho aqui, que é a velocidade mínima para conseguir fazer a volta, e MGH. Quem seria essa altura aqui? Moçada, essa altura seria o diâmetro do looping, seria 2R. E como calcular essa velocidade aqui? Lá do globo da morte, ó. A velocidade por dentro desse globo para não cair. Então ele tem que ter uma velocidade mínima. Então aqui ele tem movimento. Se ele tem movimento, ele tem uma velocidade. Então, portanto, como é um movimento circular, uma força resultante centrípeta. Essa força resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Quem é essa resultante? Peso mais a normal. A normal do apoio para baixo, porque o apoio está por cima. Então, peso mais a normal, mv ao quadrado sobre r. Turma,
como essa velocidade é mínima, ele está na iminência de cair. Portanto, ele está perdendo quase o contato com a pista. Então, essa normal tem uma tendência a chegar em zero. Vai sobrar só quem aqui? O peso mg. Não precisa desenvolver isso, moçada. Sabe por quê? Isolando a velocidade ao quadrado, ela vai dar RG. Portanto, raiz do seu documento que você tem que levar para o vestibular. Não se esqueça desse documento. Então, portanto, a velocidade por dentro de globos da morte, loopings, raiz de RG. Como ela é ao quadrado, ela já é RG. E aqui ela é ao quadrado, RG. Divide todas as massas. Somem todo mundo do lado de cá. 2RG mais RG sobre 2. O que nós teríamos? 5RG sobre 2. E do lado de lá? GH igual, quem dançou? G. Olha a altura mínima para ele conseguir a volta. Um tipo de exercício da Unesp. Pessoal, um pouquinho de eletricidade, eletrostática. Vamos lembrar de campo elétrico, olha aqui. Duas cargas com sinais iguais, positivas ou negativas. Aquele lance, em qual ponto entre as duas cargas o campo elétrico seria nulo? Então vamos lembrar que da carga positiva, o campo não aponta para ela, é um afastamento. Então eu teria o meu primeiro campo. Portanto, a carga 2 do lado direito geraria um campo nesse mesmo ponto oposto. Portanto, se eu quero um campo resultante zero, os dois vetores se anulam. E lembrando que K, módulo da carga dividido pela distância da carga 1 ao quadrado, K, módulo da carga 2, dividido pela distância da carga 2 ao quadrado. Aqui, carga 1. Como é uma igualdade, dividimos os K's. Valor da carga 1, valor da carga 2. Provavelmente ele dá 1, é o dobro da outra. Vamos supor, a carga 1 é o dobro da 2, ou vice-versa. Então, o que eu tenho lá? Módulo da carga 1, módulo da carga 2 e a distância. Então, vamos lá. A distância da carga 1 é a distância x. E aqui, distância da carga 2, d menos x. Então, essa distância é dada entre as cargas, você distribui, substituindo o nosso x ao quadrado e d menos x ao quadrado. Pessoal, não perca tempo. Extraiam a raiz quadrada dos dois lados, que você vai ter a proporção de uma distância positiva. Então, esquece a equação de segundo grau e binômio aqui. O que nós teríamos lá? A raiz da carga 1, a raiz da carga 2, x, e esse d conhecido menos x. Portanto, extraímos as raízes, multiplicamos em cruz e achamos o valor de x, onde esse campo é nulo. É uma dica, pessoal. Portanto, provavelmente ele vai dar uma carga e outra, tipo 4 e 1, 9 e 4, para você ter a raiz inteira. Ninguém vai te complicar numa continha dessa, beleza? Já no campo magnético, a força magnética. QVB seno θ, onde θ é o ângulo entre campo e velocidade. Regra da mão esquerda, pessoal. Polegar, dedo indicador, dedo médio. Na ordem. Fui bem no vestibular. Ou faça bom vestibular. Força. Bom vestibular. B, letra B. Campo. Vestibular, velocidade. O que nós temos aqui? 3 partículas lançadas. Um próton, um nêutron e um elétron. Ou alfa, beta, gama. Gama não tem carga. Alfa, partícula positiva, beta, partícula negativa. Portanto, um campo magnético entrando. Uma velocidade para a direita, polegar para cima, força magnética para cima. Veja que essa força magnética sempre atua numa perpendicular à velocidade. Portanto, ela é uma força centrípeta. Então, essa carga positiva faria uma força, sofreria uma força, e essa força apontando para um centro de uma curva para cima. Como essa partícula não tem carga, na hora de calcular a força nela, essa carga zero multiplica todo mundo, força zero, ela continua o movimento retilíneo. E a negativa? Com certeza negativa, só inverte o sentido do polegar. Então você mantenha como se fosse uma força normal para cima. Como ela é uma carga negativa, a força inverte o sentido do que tinha dado. Portanto, a carga negativa faria uma curva assim. Por que pequenininha? Por que menorzinha? Já que nós estamos falando no elétron, ele tem menos massa do que o próton.
Olha quando a gente iguala a força magnética com a tal centrípeta que eu falei para vocês. Como existe um lançamento perpendicular ao campo, o seno de 90 dá 1. Sobraria QVB para a força magnética existir. QVB igual a força resultante centrípeta. Olha aqui que a gente tem, divide a velocidade, fica mv, passa o R multiplicando. mv, 1 kb Rashid. mv, 1 kb Rashid. Veja que a velocidade é igual, a carga em módulo do próton e do elétron igual, o campo é o mesmo, então a massa vai determinar o raio. Ó. Como a massa do próton é maior que a massa do elétron, o raio do próton vai ser maior que o raio da curva do elétron, por isso essa curva maior. Beleza, moçada? Bom, pessoal, luz branca, luz policromática, ou seja, luz branca mistura de todas as luzes, desde o vermelho até violeta. Vamos lá? Vá, vi. V, A, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Portanto, quando essa luz se propaga no ar ou no vácuo com índice de refração 1, a velocidade é a mesma, você não tem alteração da velocidade. Quando você pega um meio diferente do ar do vácuo, os índices de refrações passam a ser diferentes, portanto elas passam a se mover com velocidades diferentes. Alteração de velocidade, refração. Portanto, o vermelho desvia menos e o violeta desvia mais. Então a gente começa com o vermelho e termina no violeta. Um anteparo, então nós teríamos uma faixa vermelha, uma faixa laranja, uma faixa amarela e assim sendo até chegar na faixa violeta mais aqui embaixo. O que acontece na formação do arco-íris? Olha uma gota suspensa no ar. A luz branca solar chegando nessa gota. Portanto, aqui, o que ela sofre? Essa decomposição, também conhecida como dispersão da luz. Essa decomposição, o menor desvio é o vermelho, segue aqui. O que acontece aqui? Uma reflexão total. Essa reflexão total faz com que a luz vermelha saia nessa direção, ela inverte, ela fica por baixo depois da reflexão total. E quem vem por cima? A violeta. Quer dizer que as outras estão aqui no meio. Por isso o arco-íris, você vê por cima as cores violetas e por baixo as cores vermelhas. Tá? Uma dica, luz branca decomposta nas 7 cores primárias para a luz. Portanto, está aqui a formação do arco-íris para vocês. E para a gente finalizar, turma, uma última dica de eletricidade. Essa dica, a probabilidade dela cair é pequena, turma, mas vamos lembrar que todo bipolo, seja um ferro elétrico, uma TV, quando ligado numa diferença de potencial, uma certa quantidade de volts, uma DDP ou tensão, é percorrido por uma corrente, potência π. Essa potência é fixa de cada equipamento, então é por equipamento, é em watts. Calcular o consumo de energia, lembra lá, ó, energia é PET. Como o consumo de energia no sistema usual e prático é quilowatt-horas, a gente usa o quilowatt vezes a hora por equipamento. Por quê, turma? Porque cada equipamento tem uma potência e tem um tempo de uso. Então a gente calcula a energia por equipamento, depois soma o total dessas energias, diárias ou mensais. E agora, watt, quilowatt. Muitas vezes ele dá a potência do equipamento. Quando ele não der, você vai ter que calcular. Então lembrando que 1 kW, 1000 watts. Aí você faz a regrinha de 3 para passar de watt para quilowatt. Não se esqueçam disso. E depois, quando ele fala em consumo versus custo desse consumo. Consumo é essa quantidade de energia elétrica em quilowatt-hora vezes o preço de cada quilowatt-hora. Cada quilowatt-hora custa quanto? 50 centavos? Multiplica pela energia total que você somou de todos esses equipamentos. Pessoal, boa sorte para vocês, muita atenção no que vão ler. Um abraço.